Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo à aula de View e Puri. A gente vai entender o que são esses tipos de mutação de estado, beleza? Vamos lá, vamos criar aqui um contrato chamado View and Puri, aqui, .sol. Vou copiar aqui, hoje eu tenho a minha licença e qual é a minha versão de compilação do código, beleza? Vamos lá, vou criar aqui um contract view and putty. Vamos lá, no Solidity a gente tem o view e o putty, que se você já virou um código de Solidity, vocês já podem ter esbarrado por aí com essas duas palavrinhas, view and putty. Esses view e putty é relativo à mutação de estado. Eu vou criar aqui algumas funções para a gente ver o que é isso de acordo com o Solidity. Criar aqui function, criar aqui get grading, que aqui eu pegar uma saudação. Vou dizer que ela é pública, vou usar externo, beleza? Que vai se tornar um padrão a gente usar mais externo sempre que a gente puder, porque é mais barato, mas poderia ser público aqui também. E eu vou dar aqui um view returns, vou dizer que ele vai retornar um string memory aqui, e ele vai me retornar aqui uma string. Mas essa string ela vai vir de que? De uma variável. Vou colocar aqui string myvar, e aqui eu vou colocar minha string, beleza? Dá um enter aqui, e aqui ele vai me retornar, ó, minha string. Nesse caso, a gente utiliza view e não putty. Por que motivo? O view, ele é uma função que ele diz o seguinte, essa função não vai alterar o estado, por exemplo, ele não vai alterar minha variável, que é um estado do meu contrato, ele não vai alterar, mas ele vai utilizar esse estado, por exemplo, para mostrar esse valor aqui, quando a pessoa chamar um contrato, chamar essa função. E aqui ele promete que não vai alterar, tá? Beleza? Quando é view. Quando o view também, você trabalha com view, quando a gente fala de estado, é o estado que tem no teu contrato. Pode ser variável ou você pegar algum estado referente, por exemplo, ao bloco, pegar o timestamp. Por exemplo, vou vir aqui, function do something. Vou fazer algo aqui, né? Vou dizer aqui que é externo também. Vai ser view returns. Aqui é o int, né? Data e hora, 256. E aqui eu vou retornar return, fazer um cálculo aqui. Por exemplo, eu vou receber aqui um int a, um int 256 a, e vou fazer aqui, vamos receber outro também aqui, um int 256b, por exemplo. Eu vou vir aqui a vezes b, por exemplo, vezes b mais 42 aqui, mais block time stamp. Aqui a gente está fazendo só um cálculo com a data e hora aqui do Solidity, só para um teste mesmo. E aqui você vai ver que ele vai utilizar view, porque ainda eu estou utilizando o estado do Solidity, eu não do meu contrato, né? Eu não estou alterando esse estado, então eu uso o view. Isso faz o contrato ficar mais, no caso, mais performático, e com isso fica mais barato. Então essa função ela é mais barata do que uma função que altera uma variável, por exemplo, no contrato, e não pode ter o view aqui. Agora vamos para o putty, que é parecido, só que a gente vai ver que tem só uma finalidade diferente aqui. Vou ver aqui function full, que vai receber também aqui esses dois parâmetros, eu copiei eles aqui. Ele vai ser external, vai ser putty, e aqui ele vai retornar também um int 256. Vamos vir aqui, eu dar um return a, por exemplo, vezes b mais 42. Nesse caso aqui, ela é putty por quê? Porque o putty
ele não usa nem o estado do contrato e também ele não altera o contrato. Então é um pouquinho diferente, porque você vê que o view ele lê a variável, lê variáveis globais como o block timestamp, mas o PUR ele não lê o estado global, por exemplo, ele não interage com o estado do contrato. Ele no máximo interage aqui com os parâmetros, mas você retorna realmente em uma ação pura, sem alterar nada e também sem pegar nada. Como o view, a diferença é que o view aqui ele consegue utilizar o estado. E aí, no caso, o PURI ainda é mais barato, é uma função mais barata de ser operada do que o view aqui, nesse caso. As duas não gastam gás no caso de você estar consumindo esse dado direto do blockchain, mas se você estiver utilizando um contrato, pode vir a gastar o gás. Tranquilo? Então a aula sobre view e PURI é isso. Isso aqui se chama mutação de estado. Deixa eu colocar até aqui para ficar mais fácil. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima aula. Até mais.